Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Descubra Seu Poder. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar de um tema tão importante nos dias atuais e eu acredito que em todo o tempo que um ser humano está na Terra, que é como ter esperança em tempos difíceis, em momentos difíceis. Quando a gente olha ao redor, quando a gente vê as notícias, quando nós nos damos conta de todas as situações, de todos os problemas que nós temos que resolver, de situações que acontecem fora do seu controle, ou então quando você está tão preso a uma rotina que você não gosta, que não te satisfaz, muitas vezes você pode se sentir assim, sem esperança, sem motivos, sem propósito para viver, é como se a vida perdesse um pouco do seu sentido. Você já se sentiu assim? Então, eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo até o final, você vai sair dele diferente. Você vai sair com orientações, com recomendações que eu quero te dar para que você saiba como ter, como reacender a esperança na vida, nos momentos e nos tempos difíceis, tá bom? Então fica comigo até o final que eu te garanto que vai ser transformador. Se esse é o seu primeiro contato aqui com o canal Descubra Seu Poder, fica sabendo que a tua inscrição e o teu like nesse vídeo vale ouro para mim, é muito importante. Então já deixa aqui embaixo, se certifique se você está inscrito, que você acionou o sininho das notificações e que se você gostou do título, do tema desse vídeo, dá logo o seu like, senão você vai acabar esquecendo. Vai, eu te dou esse tempo agora. Muito obrigada, vamos começar o vídeo. Bom, como ter esperança em momentos difíceis? Como eu falei no começo, são tantas situações, muitas vezes problemas, coisas que a gente não controla, que acontecem na nossa vida, que muitas vezes nos deixam nessa situação de perca de esperança, de perca de alegria. Você não sabe exatamente o que fazer, quando são circunstâncias muito difíceis acontecendo. Então eu quero começar esse vídeo te dando a primeira dica, a primeira recomendação que vai te ajudar e muito a passar por esse momento. E a dica está exatamente nisso. Entender que momentos e tempos difíceis, eles passam. Se você fizer uma análise de toda a tua vida, até desde quando você era criança, você sempre enfrentou situações difíceis. Situações difíceis lá na adolescência, como eu falei, na infância, na vida adulta, então assim, em trabalho, na vida pessoal. Então, vai à tua memória e lembra de momentos que você também enfrentou de dificuldade, mas que você superou de algum jeito ou de outro, você resolveu, você foi em frente. Então, existe inclusive uma passagem bíblica que eu gosto muito que fala o seguinte: e trago à memória aquilo que me dá esperança. Olha que lindo isso, olha que maravilhoso. Se você trouxer à memória todas as vezes que você encontrou dificuldades, mas que você venceu, com certeza esse vai ser um ponto de partida para você alimentar a sua esperança. Então lembre disso, você pode ser muito mais forte que você imagina. Todas as outras dificuldades que você já passou, você já superou, porque você está aqui agora, nesse momento, assistindo esse vídeo. Isso significa que você foi adiante, que você caminhou. Então lembre-se disso. Todas as vezes que você superou no passado, pode te trazer um aprendizado, uma memória de que habilidades você precisou utilizar lá atrás que foram essenciais para que você superasse esse momento difícil que você viveu lá naquela época. E quem sabe essas habilidades especiais estão aí guardadas em você, mas que você deixou adormecido, que você não lembrava mais. Mas eu tô aqui para te lembrar que existe sim coisas, habilidades, forças dentro de você que talvez você não tenha tido mais contato, mas que nesse momento que você está passando, você precise resgatá-las agora.
O segundo passo, ou o segundo aspecto que eu acho muito importante para você ter esperança em momentos difíceis, não podia deixar de ser outro, gente. É fé. Fé, o que é a definição de fé? É a certeza, a convicção de algo que ainda não se vê. Olha só, você ter fé quando tudo está indo bem, quando os seus sonhos estão todos realizados, isso não é fé, isso é observação, isso é constatação de um fato real. Então a fé, ela existe exatamente para ser utilizada, para ser aplicada em tempos difíceis. Lembra, quando tudo tá bem, quando tudo tá maravilhoso, não é fé, porque tudo já tá aí diante de você. Então a fé é exatamente ter a fé, na minha concepção, fé e esperança, elas andam ali juntinhas, elas são assim parentes muito próximas, muito interligadas. A fé também te leva a um outro estado mental. Você sai desse estado da dificuldade, dos momentos difíceis e te leva para uma instância superior. Então a fé te faz conectar com o Criador, faz você crer que há forças muito maiores, planos muito maiores do que você, que podem agir na sua vida. Existem inúmeras pesquisas, inclusive pesquisas científicas, que falam, que constatam o poder da fé na vida das pessoas, inclusive em processos de cura, inclusive para ajudar a sair momentos de depressão, inclusive para você superar momentos difíceis. Tem a fé, ela age no sistema imunológico, ela age na capacidade de tomada de decisão. Ela traz um estado mental e espiritual de alegria. Então, quando você se conecta com a tua fé, quando você acredita em Deus e quando você também acredita em você, naquilo que eu falei antes, nas tuas habilidades também, porque você age em cooperação com o Criador, em cocriação com Deus, você se mantém conectado a essa fonte de esperança. Então, primeiro entendendo que os momentos passam, né, e que você muitas vezes superou sim várias e várias situações, quando você aciona a tua fé, quando você aplica a fé nos momentos difíceis, aí você está exercitando algo que eu considero uma das maiores forças que o ser humano tem dentro dela, que é justamente isso. A fé, ela alimenta a esperança. Você sabia que a esperança é o último sentimento, a última emoção antes da morte? Quando uma pessoa perde a esperança, ela está praticamente morta emocionalmente e eu diria também espiritualmente. Então, jamais perca a sua fé. Entenda que se hoje as coisas não estão bem, não estão do jeito que você gostaria, tenha fé, tenha convicção de que tudo isso pode mudar. Recorra a forças superiores, recorra à mente superior de Deus para te ajudar nesse momento. Em vários momentos bíblicos, ele fala que ele jamais nos abandonaria até o fim dos tempos. Então, você ter a consciência, você viver com a consciência de que você tem alguém muito poderoso do teu lado, te ajudando a enfrentar, te dando força para isso, enfrentar esse momento difícil que você está passando, isso é muito animador. Isso é entender que você não está solto, você não está à toa no mundo, você não está por conta de si mesmo. Sim, existe uma força muito superior que está conectada a você. E você pode alimentar a sua fé. E aí eu te pergunto, o que você poderia fazer hoje ou a partir de agora para alimentar ainda mais a sua fé? Mesmo que ela esteja fraquinha, né? Também está escrito que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um grão, uma semente muito, muito pequena, porém, esse grão de mostarda dá origem a uma árvore muito frondosa. Então, mesmo que a sua fé esteja pequena, pense, faça essa pergunta: o que eu tenho que fazer para aumentar a minha fé? E isso já me leva
para o próximo passo de como aumentar a esperança. Tenha perguntas poderosas dentro dos seus pensamentos. Existem perguntas, não aquelas perguntas que vão te causar ansiedade, que vão te deixar com medo. Não, existem perguntas que podem te levar para uma outra condição de vida. Então, sempre tenha dentro de você uma pergunta extremamente poderosa, como aquela que eu falei antes. O que eu preciso fazer para ter mais fé? O que eu preciso fazer, por menor que seja, para continuar caminhando nesse momento? Esses são alguns exemplos de perguntas poderosas que você pode colocar no teu pensamento. Porque perguntas como essa vão fazer a sua mente buscar respostas. E ela vai trazer respostas. O problema da maioria das pessoas é que elas não se fazem perguntas que podem tirá-las de uma condição e levar para outra. Se você fizer perguntas poderosas, vamos dizer que o teu momento difícil seja no teu casamento, por exemplo, você pode fazer uma pergunta poderosa do tipo: o que depende de mim para que o meu casamento melhore? Por que essa pergunta é poderosa? Porque você está focando naquilo que você pode fazer, não entregando apenas para o outro a responsabilidade. Então tenha esse hábito de criar perguntas poderosas, porque isso vai te tirar do estado de vitimação, em vez de você ficar se questionando: por que que isso está acontecendo comigo? Meu Deus, mas por que comigo? Por que que tudo isso tinha que acontecer agora? Isso só te faz com que você se sinta pior. Isso te coloca sempre no lugar de vítima, e a vítima, ela nunca pode fazer nada. A vítima, ela fica na mesma posição, ela fica sempre no mesmo lugar. E as perguntas poderosas te tiram desse lugar de vítima e te colocam como protagonista, como ator da sua vida, como uma pessoa que age para mudar a sua condição mental, o seu cenário interior, para que o cenário exterior seja modificado. Outro exemplo de pergunta poderosa é: se o momento difícil que você está passando é financeiro, você pode se fazer a seguinte pergunta: o que está me separando ou o que está me impedindo de ter uma vida próspera? Essa pergunta pode fazer você reexaminar crenças, pensamentos fixos, mentalidades que você tem mantido, que você tem alimentado, hábitos que não poderiam mais fazer parte da sua vida. Por quê? Porque estão impedindo você de ter a vida próspera que você quer ter. Olha que maravilhoso. Então, quando você se faz perguntas assim, questionamentos, isso tira você desse lugar de vítima, de incapacidade, né? E te coloca numa outra posição. Esse é um ponto que eu trabalho muito com os meus clientes de terapia. E isso é muito poderoso porque gera essa virada de chave que muitas vezes, quando nós estamos muito imersos nos problemas, nos tempos difíceis, a gente não consegue sair. E o poder das perguntas faz exatamente isso. Faz você se transmutar de uma condição para outra. Uma outra coisa extremamente importante para você alimentar a tua esperança em tempos difíceis é entender que o processo faz parte da vida. Não é de uma hora para outra que você muda uma situação. É claro que isso pode acontecer, existem os de repente da vida, né? Mas, na maioria dos casos, tudo requer um processo. Então, se uma pessoa, por exemplo, está querendo ficar forte, ter uma musculatura forte, não é no primeiro dia da academia, não é na primeira semana de atividade física que ela vai conseguir aquele corpo, aquele estado, né, físico que ela quer. Quando uma pessoa está com a proposta de juntar uma determinada quantia nas suas reservas, não é de um dia para o outro, de uma semana para outra que ela vai conseguir. Mas a consistência em salvar dinheiro vai construir a riqueza dela.
Quando uma pessoa tem um projeto de um negócio, não é da noite para o dia que o negócio vai dar certo. É um processo de fazer um pouco mais a cada dia, que vai fazendo com que aquele projeto, com que aquele business, aquele negócio daquela pessoa vá conquistando espaço no mercado, conquistando novos clientes, né, com inovações. Então, tudo vem de processos. Então, entenda, se você está num momento difícil, entenda que isso é um processo. E processo nos remete muito a movimento. Quando a vida está se movimentando, ela está em processo. Quando nós estamos parados, estagnados, isso é preocupante. Na verdade, você não está parado, não está estagnado. Você está perdendo o bonde do processo, né? Então, sempre entenda que nós, seres humanos, nós somos pessoas que estamos em constante evolução. Todo dia a gente está aprendendo uma coisa nova. Todo dia a gente está agregando algo novo nas nossas vidas, né? Por exemplo, vou te dar aqui meu exemplo. Eu moro nos Estados Unidos. Então, eu convivo com vários idiomas ao mesmo tempo. Eu não diria só o português e o inglês, mas eu escuto idiomas muito diferentes aqui onde eu tô. Eu escuto espanhol, eu escuto o chinês, enfim. Então, todos os dias eu tô, por exemplo, no processo de aprendizagem ainda mais aprofundado do inglês, né? Então, eu aprendo uma palavra nova, eu aprendo uma expressão nova, eu aprendo uma pronúncia nova de uma palavra que antes eu não sabia. E como eu já tô aqui há 4 anos e meio, então o que eu sabia assim que eu cheguei era desse tanto. Mas depois de 4 anos eu já tenho uma estrutura maior do idioma. E isso não é de um dia para outro. Eu, por muitas vezes, me vi ansiosa, puxa, eu queria tanto já ter a fluência, mas isso vem com o tempo, isso vem de um processo. Então, isso nos leva para o próximo passo, que é ter paciência, paciência com você, paciência com os seus aprendizados. Os momentos difíceis, eles servem para nos fazer amadurecer. Olha só, lembra lá no começo do vídeo que eu disse para você que lá atrás você pode ter superado já tantos momentos difíceis que hoje para você não representariam mais dificuldades? Pois é, isso acontece porque você aprendeu. Você aprendeu a lidar com aquela situação. Então, antes o que era difícil para você, hoje não pode não ser tanto. Então, tenha paciência com a sua curva de aprendizado. Então, tudo no começo parece mais difícil, né? Então, por exemplo, quando você começa num emprego novo, são tantas informações, tudo ali está acontecendo, são muitas coisas para você ter que absorver, mas isso é no começo. Depois de 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, você já domina uma série de coisas. Então tenha paciência, não seja imediatista. Isso faz você entender que o processo ele tem etapas, ele tem ciclos. E por isso pode te trazer uma esperança de que o que você está enfrentando agora pode ser uma fase de um processo de amadurecimento que você está vivendo na sua vida, que você precisa aprender a lidar. Não vai adiantar fugir disso, não vai adiantar negar essa realidade, mas de novo se fazer uma pergunta poderosa: o que eu preciso aprender nesse processo que eu estou vivendo que eu ainda não sei? Então, perguntas como essa podem te dar a esperança, a expectativa de um aprendizado. E aí, quando você tem esse aprendizado, você sabe lidar melhor com isso. Você passa de fase. É como se fosse um jogo, né, de videogame. Tem ali as fases e aí, à medida que você vai evoluindo, as fases vão ficando mais complexas. Faz parte da vida. Então, a esperança, a definição dela é ter a expectativa de que algo bom está para acontecer a qualquer momento. Então não perca isso. Todas as vezes que o sol nasce, todos os dias pela manhã, isso deveria renovar as nossas esperanças, porque são mais 24 horas
de novas oportunidades, de novas chances para você vencer essa situação, esse momento difícil. E quando o momento difícil está relacionado a coisas que você não controla, foque naquilo que você controla. Muitas vezes nós criamos regras praticamente inatingíveis de felicidade. Muitas vezes você põe uma régua tão alta, uma barra tão pesada, só vou ser feliz quando eu ganhar US$ 1 milhão, quando eu ganhar R$ 1 milhão, quando eu tiver condições de ter uma Ferrari, ou quando eu não tiver mais nenhum problema na vida. Muitas vezes você só precisa ajustar o seu olhar para entender que você pode ser feliz com o que você tem agora. Olha que regra interessante de felicidade que pode te dar muita esperança. Se você, ao acordar todos os dias pela manhã e se dá conta de que você está pisando no chão e você está acima dele e não abaixo dele, ou seja, que você está vivo, que você está viva e não que você está morto ou morta, isso já é sinal suficiente para você ter esperança. Se você ainda está nesse mundo, se você ainda tem sopro de vida, se Deus permitiu que você acordasse nesse dia de hoje, é porque tem coisas sim que você pode aprender, realizar e sonhar. Pense nisso, eu espero muito que essas dicas tenham ajudado você a renovar a sua esperança. Me deixa aqui nos comentários se esse vídeo fez você se sentir melhor ou diferente do estado em que você estava quando você começou alguns minutos atrás, tá bom? Um forte abraço, não esquece de compartilhar esse conteúdo naquele grupo da família, para aqueles amigos que precisam ouvir dicas como essa e precisam renovar a esperança deles também, assim como você. Um forte abraço, até o próximo vídeo aqui do canal Descubra Seu Poder.